Primeiro, o centro cirúrgico, cara, aumento de volumetria cirúrgica, de processo cirúrgico, o CEO recebia ligação todo dia de cirurgião reclamando de atraso de cirurgia, reclamando que o centro cirúrgico está lento, reclamando que teve que esperar 3 horas, né? E aí, na reunião de produção, estava o gerente do centro cirúrgico falando assim, não, porque o nosso turnover de sala é de 23 minutos e a nossa meta é 25. Eu falo, cara, não é. Você está lá dentro, você está vendo que não é. Então, assim, e aí o CEO ficava, pô, mas não é possível. Os cirurgiões estão reclamando. E é engraçado isso, né? Quando a gente não frequenta essas reuniões, o culpado é sempre o anestesista, porque tem que ter um culpado, né? Sim. Então, é aquela velha frase famosa do Capitólio, né? Nos Estados Unidos, se você não está sentado à mesa, você está no menu. Então, assim, a culpa era sempre do anestesista. Só que, como eu estava lá, não podia ser tão explícito a culpa é do anestesista, né? Bem-vindos, ouvintes do nosso podcast Anestesia de Valor. Sou o Jorge Preto, CMO da Anestec e host aqui do nosso podcast. Anestesia de Valor é a comunidade que discute inovação, gestão, tecnologia para uma anestesia mais preditiva, conectada, ou seja, uma anestesia de valor. E o nosso tema dessa 8ª temporada que estamos abrindo hoje, esse é o nosso primeiro episódio da 8ª temporada, é Conexões que Geram Valor. Porque a gente tem que olhar a anestesiologia por diversos ângulos: gestão, inovação, carreira, regulação e a nossa relação com especialidades, com a gestão da instituição. Isso tudo está incluído na nossa prática, e quanto mais diálogo a gente tiver, maior vão ser as nossas possibilidades e mais vai fortalecer a nossa prática. Então, com esse tema macro, conexões, vamos trazer aqui um grande amigo para falar com a gente hoje, mas antes de apresentar ele, eu quero lembrar vocês de não esquecer de escutar nossas outras 7 temporadas, são muitos conteúdos, muita informação bem relevante, inclusive, esse convidado já é a 2ª vez que está comparecendo aqui com a gente, muito obrigado. Se você estiver escutando, posta lá no Instagram, @Anestec, marca o tema, já comenta o que você gostaria que a gente fosse falar aqui. E hoje nós vamos falar sobre a gestão da anestesia e da cirurgia data-driven. Termo bonito, né? Data-driven. Mas como aplicar isso na vida real, na relação da equipe e na gestão da instituição. Eu tenho o prazer aqui de conversar com o Luiz Fernando Falcão, meu amigo, tantos eventos já, né, Falcão? 2ª vez aqui no podcast, muito obrigado. Falcão, ele é professor livre docente de anestesiologia da Universidade Federal de São Paulo, diretor da Federação Mundial de Sociedade de Anestesia e diretor de práticas médicas da Anestesia. Falcão, seja muito bem-vindo, se apresenta como você gosta de se apresentar e nós vamos falar aqui da tua experiência real de utilizar os dados no gerenciamento da equipe. Então, muito bem-vindo, se apresenta, por favor. Legal, Jorge Preto. Não, obrigado. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. 2ª vez que eu estou com vocês aqui nesse podcast. Parabéns pelo trabalho que você, o Diógenes, né, tem feito e tantos outros colegas que vocês têm convidado para poder dividir um pouquinho o que a gente faz na prática. Eu tenho aprendido demais com vários colegas que vocês estão convidando, tenho aprendido demais com vocês. Então, e eu vou me apresentar aqui como um amigo de vocês. Eu lembro que na época que o Diógenes ainda estava fazendo o MVP do AXREG, e ele me permitia dar alguns palpites. Até hoje ainda troco mensagem com eles e com você na equipe aí, que só venho engrandecer. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Fico muito feliz de ser um amigo de vocês. Bom, Falcão, o nosso tema aqui, a gente já conversou nos bastidores, né? E você está tendo a experiência de utilizar o AXREG Analytics, né? Toda a nossa plataforma de inteligência de dados para fazer a gestão da equipe e o relacionamento com a gestão da instituição utilizando esses dados, realmente buscando uma gestão data-driven, né? Porque eu sempre falo, né, nenhum colega ele sai de casa pensando, hoje eu vou fazer uma anestesia ruim, hoje eu não vou entregar um bom resultado. Então, quando você mostra através de dados que
onde dá para melhorar, o que pode fazer, e a gente percebe que cada colega tem pontos de melhoria, tem pontos que ele é bom. Então, quando você traz essa conversa para uma análise de dados, você parte de uma premissa mais objetiva. E eu queria que Uhum. você contasse como é que está sendo essa experiência, e se pudesse trazer alguns exemplos também de como que Legal. isso foi modificando esse relacionamento dentro da equipe com a instituição. Excepcional, excepcional. Jorge, se você me permitir, eu até gostaria de fazer uma contextualização para te falar as minhas dores, que eu imagino que sejam as dores de vários colegas, até mesmo a sua dor, nesse nosso cenário. Porque o que acontece? Eu estou nessa parte de gestão de anestesia há 15 anos, né? E desde sempre a gente quer fazer processos de melhoria, porque a gente sempre quer fazer processos de melhoria, só que a gente não tem informação. Então, a minha primeira tentativa, e que ela de certa forma teve algum sucesso, foi na Escola Paulista de Medicina, aonde eu herdei do nosso professor titular, na época, o professor José Luiz Gomes do Amaral, que ele tinha instituído isso no início dos anos 2000, que era um processo extremamente manual, aonde a folha de anestesia, a primeira capa dela era carbonada, a gente preenchia o relatório de anestesia, uma via para o prontuário, uma via do carbono ia para uma gaveta, tinha-se uma secretária que pegava aqueles dados, digitava num Excel para a gente poder ter informação. E depois a gente evoluiu muito quando a gente fez uma basezinha de dados do Access. Evoluiu demais. Só que a gente colocava as informações e aí já vinha o primeiro grande gargalo, que ninguém rastreava aquelas informações, ninguém usava aquelas informações. A gente ia acumulando, chegou a uma época de 150 mil anestesias, onde a gente tinha o número assim, quantas cirurgias por mês você fazia? Né? Grandes números assim, né? Então, quando eu herdei isso em 2000, eu era residente em 2007, 2008, que eu falei assim, poxa, deixa eu começar a usar esse banco de dados, e o nosso titular na época me autorizou até o acesso, eu vi ali grandes possibilidades. Primeiro, eu vi uma grande possibilidade acadêmica. A gente começou a fazer muita publicação com aquilo, mandar trabalho para o Copa, para o CBA, e depois, mais recentemente, até mesmo defesa de tese de mestrado, TCC, né? Porque o volume ia crescendo. E o segundo é que ficou muito interessante, porque depois, quando eu assumi a chefia do serviço de anestesia em 2014 e depois chefia da disciplina, eu fazia muito relatório. Então falava assim: tem que padronizar a manta térmica, aí você tem que fazer edital para fazer, né, pregão e assim por diante. Eu conseguia, através daqueles números, quantas anestesias gerais a gente fazia, quanta duração da cirurgia, então quantas mantas a gente precisaria, né? A gente começou com uma forma extremamente manual, uma forma que a secretária ficava doente, ficava sem digitar ficha, depois a gente mudou a pessoa e a gente ficou assim com 6 meses de atraso de digitação, ninguém conseguia colocar aquilo mais em dia, e no final perdeu informação, teve um problema no HD que a gente perdeu mais de anos de processo. Era muito doloroso, muito, mas muito penoso. Aí depois a gente foi para a parte na medicina privada, na saúde suplementar, onde começaram a surgir MV, começou a surgir TASI, e ainda a ficha de anestesia era na mão, mas o prontuário do hospital já era eletrônico. Bom, até a gente conseguir ter uma evolução para a ficha de anestesia eletrônica. Só que nosso acesso a esses dados eram zero. A gente nunca conseguia ter acesso. E era sempre uma relação muito difícil, porque a gente queria ter acesso às informações, o hospital sempre te olhava como desconfiança, né? É um terceiro, uma PJ, essas informações são do hospital. E aí era sempre um desequilíbrio de poder, e que existe até hoje. Já não basta o desequilíbrio de poder, né, de financeiro, de tomada de decisão, existe um desequilíbrio de poder de informação também. Porque eles tinham a informação e eles muitas vezes analisavam de forma errada ou sequer não analisavam, e a gente queria ter as informações. E aí, na parte da medicina privada, a gente copiou o modelo do público, né?
Era um cartãozinho que a gente fez, uma cartolininha para não ser carbonado, tinha um softwarezinho que a gente construiu, e tinha uma pessoa que digitava aquilo, mas com informações mais voltadas para o financeiro, até para a nossa gestão financeira, porque no final do dia injetar Propofol não vira dinheiro na conta, né? Mas era mais para uma questão de uma gestão financeira do que necessariamente uma gestão de números. Então, isso foi uma dor há muitos anos, há 15 anos. E eu estou trabalhando com. Eu tive a possibilidade, assim, eu conheço a XREG, conversei muito com o Diógenes, tive a oportunidade de ver, como eu falei lá no início, às vezes dar palpite, mas nunca tive a oportunidade de trabalhar no modelo de parceria no hospital que eu estava, né? Poder usar a plataforma. Para mim, ele sempre foi uma plataforma muito legal, um designer muito bonito, uma plataforma muito legal ali com as informações, mas eu nunca conheci o que estava ali por trás. Pois bem, ao longo desse tempo, o que que eu percebi? Que existem vários estágios, né? E aí vocês são PhD nisso, eu estou falando aqui a minha visão de leigo. Existe uma primeira barreira que é o input da informação. Aí depois existe uma segunda barreira que é aonde essa informação ela é imputada. Depois existe uma terceira barreira que é para onde vão essas informações, que se elas vão de uma forma organizada ou se elas não vão de uma forma organizada. Eu não digo informações, eu digo dados. Para onde vão esses dados, né? Aí, a partir do momento que você precisa ter acesso a esses dados para transformar esses dados em informação, né? Então, você pegar esses dados, né, fazer um data crunch, fazer uma limpeza desses dados, para depois pegar essas informações e transformar em conhecimento, né? Parar, analisar e ver. Então, era uma jornada muito longa, né? E o AXEG, até então, eu conhecia de orelhada, né, que, poxa, era uma plataforma legal de input de dados. Pois bem, ano passado começamos a parceria com um hospital aqui em São Paulo, de uma grande rede, e era-se usado o AXEG, né? Eu falei, legal. No D0 que a gente começou a questão de usar o AXEG, eu falei, eu sei que o AXEG tem um Analytics. Eu nunca usei, mas eu sei que lá tem o tal do Analytics. E a gente começou essa parceria com a instituição de uma forma de parceria mesmo, né? Então, o que que eu estou querendo dizer parceria? Poxa, vamos crescer juntos. Eu quero que o hospital vá bem porque eu quero ir para eu ficar bem. Então, a gente está aqui num modelo de parceria, tá? E o hospital não me gerou zero resistência. Ele foi lá e a moça que é responsável por essa parte corporativa criou meu acesso, login e senha, e de repente eu entrei naquele dashboard que eu vou te ser sincero, e aqui, Diógenes, eu assustei, porque eram tantas informações que eu falei, não sei nem por onde começar. Assusta. E olha que eu trabalho com dados, né? Eu sou pesquisador. Então, assim, eu falei, cara, não sei mexer nesse negócio. Tanto é que você vai se lembrar que eu te enchi muito o saco, né? Eu te mandava um WhatsApp, Sim. eu falava assim, não, mas peraí, Diógenes, esse número que tá vindo aqui, da onde vem? Né? Qual é o corte? É das 7 da manhã às 19? É 24 horas? Lembra que eu te enchia muito? Então, porque eu não sabia a origem dos dados, e você sempre foi muito solícito, você sempre me ajudou, consultou a sua equipe aí, me respondia sempre o mais breve possível. Aqui oficialmente, né, publicamente, um agradecimento a você. E, cara, comecei a mexer aos pouquinhos. E aí, de repente, eu percebi que eu tinha uma Ferrari na mão de tantos dados assim. A única coisa que eu sinto falta, vai aqui um pedido, eu sinto falta de um botãozinho de download para eu pegar os dados crus. Eu não sei se tem como pegar, porque às vezes eu quero fazer algumas análises um pouco mais profundas que o Dash não me dá. Mas, enfim, olhei aquilo lá, eu falei, cara, que coisa excepcional. E eu comecei, como a gente tinha começado é, essa parceria com o hospital, e a gente é uma equipe nova, começando, o hospital ele te dá uma credibilidade, né? Até que você se prove ao contrário, o hospital te dá essa credibilidade. Eu comecei a frequentar as reuniões sempre com ou o iPad ou o computador debaixo do braço. E eu chegava e, tum, abria o computador. Quando eles olhavam, o hospital olhava e falou, de onde saiu isso aí? Aí eu falei, não, isso é do hospital, ué. É a plataforma, o Analytics daqui. Os gestores do hospital não sabiam que existia. Os gestores do hospital falavam, não, mas eu não tenho acesso a isso aí.
Eu falei, não, é só falar com a fulana, ela faz aqui o login e a senha para vocês. Mas até aí, o Diógenes fala muito isso, né? O gestor, ele não lê, o gestor, ele quer ler um relatório de one page, bullets, né? O Exato. gestor, ele não quer fazer aquele data crunch, ele não quer pegar aqueles análises e ficar raciocinando, até porque ele não conhece a área. Só que olha que coisa legal, essa é a nossa função. E aí a gente passa a ser um pilar essencial para o hospital. E por que a gente passa a ser um pilar essencial? Porque a gente sabe como funciona o centro cirúrgico, a gente sabe como é que analisa esses dados e a gente pode ser um interlocutor para o gestor, né? E aí, toda reunião que eu passava aí, eu ia lá e abria o relatório. Então, a gente tem uma reunião que acontece uma vez por semana no hospital, chamada reunião de produção. E a reunião de produção, ela é o quê? Ela é uma reunião que se juntam todos os líderes das áreas, todas as áreas do hospital, e cada um faz a sua apresentação. Eu sou uma empresa terceirizada, mas eles me convidam para fazer parte, mas eu não faço nenhuma apresentação. Mas tem uma apresentação do centro cirúrgico, né, de medicina diagnóstica, assim por diante. E era interessante porque o CEO mostrava o DRE, mostra os resultados financeiros, ele divide com todo mundo, divide, fala, pessoal, ó, estamos aqui da meta, estamos aqui da produção, temos que crescer aqui. Ele mostra o DRE da história, é super legal, né? Porque você se sente participativo. E aí começou a acontecer uns negócios muito interessantes, que era assim, quem faz, e aí eu comecei a ter essa percepção, né? Que eu posso estar errado, é uma percepção individual. As próprias pessoas dentro do hospital, que são os CLTs, eles também têm uma certa dificuldade nos acessos de dados. Porque eles têm os dashes corporativos, né, os dashes do hospital, da onde eles tiram os dados, mas você pega um Power BI, pô, você precisa fazer umas análises, às vezes, um pouco mais delicadas. Não é só pegar ali e copiar um número. Você precisa ter uma análise crítica, né? E aí começava a acontecer algumas coisas que eles começavam a mostrar informação que o CEO, sentado na primeira fileira, junto com a diretora do hospital, falava, pô, mas isso aí tá estranho. Era engraçado, Jorge, que eles viravam para mim, eu sempre sentei ou na segunda fileira do mesmo bloco deles, ou na primeira fileira do bloco lateral deles. Mas quando eles achavam alguma coisa estranha, eles falavam assim, mas Falcão, essa informação aqui está correta? O que que diz no seu Analytics? Era engraçado isso. Então, por exemplo, e aí você começa a passar por algumas situações, às vezes constrangedoras e que tem que tomar cuidado. Por exemplo, a gerente do centro cirúrgico está mostrando uma informação que está errada a informação. A gente já tinha feito apontamento para elas dessa informação estando errada. Olha só, se você me permitir, eu vou tangibilizar duas informações. Primeiro, o centro cirúrgico, cara, aumento de volumetria cirúrgica, de processo cirúrgico, o CEO recebia ligação todo dia de cirurgião reclamando de atraso de cirurgia, reclamando que o centro cirúrgico está lento, reclamando que teve que esperar 3 horas, né? E aí, na reunião de produção, estava o gerente do centro cirúrgico falando assim, não, porque o nosso turnover de sala é de 23 minutos e a nossa meta é 25. Eu falo, cara, não é. Você está lá dentro, você está vendo que não é. Então, assim, e aí o CEO ficava, pô, mas não é possível. Os cirurgiões estão reclamando. E é engraçado isso, né? Quando a gente não frequenta essas reuniões, o culpado é sempre o anestesista, porque tem que ter um culpado, né? Sim. Então, é aquela velha frase famosa do Capitólio, né? Nos Estados Unidos, se você não está sentado à mesa, você está no menu. Então, assim, a culpa era sempre do anestesista. Só que, como eu estava lá, não podia ser tão explícito a culpa do anestesista, né? E aí mostrava tempo de turnover de sala, 23, 24 minutos. Aí o CEO não conseguia entender. Aí teve um momento que eu tive uma reunião em particular com a alta gestão do hospital. Eu abri o dashboard para eles, eu falei, olha, eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês. Com base em 10 mil cirurgias que teve aqui no hospital, nos últimos meses, considerando-se o centro cirúrgico principal, as 10 salas de cirurgia, aqui eu estou mostrando para você, eu falei, o que é uma jornada cirúrgica? A jornada cirúrgica é o paciente da sala cirúrgica, né?
O paciente entra na sala, o paciente é feito o checklist de cirurgia segura, ele é monitorizado, você induz anestesia. Aí você tem o tempo de cirurgia, o tempo de anestesia, terminou a cirurgia, você vai estubar. Aí terminou o tempo da anestesia que você estubou, é o quê? Terminar documento, papelada, pegar a maca da recuperação anestésica, tirar o paciente da sala, limpar a sala, preparar a sala para a próxima cirurgia, CME, não é isso? Até entrar o próximo paciente. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês? O que é tempo útil de sala? É do horário do início da anestesia ao final da anestesia, porque ninguém vai mandar o cirurgião ficar operando rápido. Ninguém vai mandar a gente ficar estubando logo o paciente para não ter uma complicação. Mas tudo que está fora desse horário, a gente pode otimizar. A gente pode otimizar e a gente pode fazer mais rápido. Aí eu mostrei para eles, turnover de sala, 1h55. Lembra que eu te liguei, né? Perguntando, gente, qual é a métrica disso aqui? Porque essa métrica pode estar falseada por alguns motivos, né? Então, Sim. mas mesmo assim, quando você pega um N de 10 mil, os outliers, de certa forma, eles se dispersam, né? E aí, quando eu mostrei isso para ele, ele falou: não é possível. Toda vez na reunião, mostra lá 24 minutos. Aí eu falei: você sabe por quê? Sabe qual é a definição de turnover de sala para quem está fazendo a medida? Primeiro, que é uma medida manual, que eles apertam o cronômetro. Segundo, que é uma medida amostral, pega um caso de manhã e um caso à tarde. E terceiro, sabe qual é a definição? Entrou a equipe de limpeza na sala, start no cronômetro. Terminou de limpar a sala, saiu a equipe de limpeza, stop no cronômetro. Isso é tempo de limpeza de sala, isso não é tempo de turnover, né? Tem uma Claro. equipe de limpeza para 10 salas. Então, assim, e na hora eles falaram: tá vendo? As pessoas querem ficar mostrando dado bonito e a gente está percebendo que as coisas não estão legais. E aí teve uma dessas reuniões de produção que o CEO até virou para mim, ele falou: Falcão, quanto está dizendo aí o seu turnover de sala no seu Analytics, né? Eu falei: 1h55. Eu fiquei numa situação meio delicada. Esse foi um exemplo. Um outro exemplo foi quando a gente, enfim, estava com muito volume cirúrgico, né? E aí alguém no hospital teve a excelente ideia de ter que aumentar a produção de cirurgia no sábado, porque sábado estava tendo ociosidade de sala. E eu falava: gente, sábado é o dia internacional da falta de anestesista. A gente tem dificuldade para ter anestesista no sábado. O cirurgião não quer ficar operando no sábado, apesar de que em São Paulo sábado já é dia útil, né? E aí, novamente, eu fui lá, peguei o nosso Analytics, eu mostrei para eles, eu falei assim: olha o nosso tempo útil de sala num período de 12 horas. São 6 horas. A gente usa 50% da sala de cirurgia. Se eu ganhar tempo com maqueiro, se eu ganhar tempo com limpeza, ao invés de ter uma equipe, ter duas, ao invés de ter, né? Se eu ganhar tempo com isso, mudar alguns processos que a gente precisa mudar, mas aí a gente não precisa querer ficar operando de sábado, né? Mas quando a gente leva isso, essas questões pragmáticas, que faz muito sentido, o gestor gosta, a gente começa a mexer no queijo de outros. Então começa a ter que ter um tato muito grande, porque você começa a querer mudar o processo da enfermagem, o processo da farmácia, o processo, né? Então, por exemplo, como que era o processo da farmácia lá? Era um processo que o carrinho que ia para a sala, a farmácia bipava 200 itens. Bipava 200 itens, colocava na sala. Ou seja, ele jogava todos os itens na conta do paciente. Aí você usava o que tinha que usar, você usou 20 itens, voltou 180 para a farmácia. Catéter, tubo, gelco, agulha, Sim. voltou 180. Sabe o que a farmácia fazia? Bipava os Bipava. 180, para tirar da conta do paciente. E aí eles falavam que não tinham funcionário suficiente. Eu falei: mas gente, tá meio lusitano o negócio aqui. A gente precisa. Eu não estou dizendo como que tem que ser, mas nitidamente dá para a gente melhorar, porque um dos gargalos é o tempo entre as cirurgias, né? Então a gente começou a perceber através disso, e assim, aquilo que a gente sempre fala como gut feeling, a gente passou a falar mostrando o número, mostrando o dado oficial do hospital. Não estou pegando a literatura, não estou falando, não estou fazendo bench com o Sírio, com o Einstein, entendeu? Estou falando é o nosso hospital. Então, hoje, como que eu uso os dados? Assim, vou falar resumidamente aí para deixar você falar também e a gente poder aprofundar.
Mas hoje eu uso os dados com três principais objetivos. Hoje eu uso o dado para uma melhora da gestão de processos, aonde isso me dá, e não sou eu que mudo o processo, mas isso me dá argumento com o hospital para de sinalizar para eles pontos de oportunidade de melhoria. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu uso, qualidade, porque o hospital JCI que tem que ter questão de qualidade, então a gente pega lá administração de antibiótico, a gente pega uma série de informações da qualidade, né? Então esse é o segundo ponto que hoje eu uso o Analytics. E o terceiro ponto que eu uso o Analytics é para uma gestão nossa interna, aquele mapa de calor de procedimentos cirúrgicos. Aquilo ali, o que economizou de dinheiro, porque olha só, antes, quando a gente pegava um dado que pediu o hospital solicitava, a gente tinha lá 6 anestesistas até a 1h da manhã e um 24 horas. E aí, o que que acontece? Poxa, quando a gente pega o mapa de calor, as cirurgias terminavam às 23, 10, 23, não precisava ficar até a 1h. Então, metade dessa escala, você pode mudar o horário do plantão, que traz sustentabilidade. A outra metade você pode até deixar, mas que você é um benefício, o colega recebe até mas ele sai mais cedo, né? Então você consegue fazer um pouco de gestão de pessoas, aonde você tenta fazer um pouco mais assertivo. E é o que isso te ajuda também? Ajuda, por exemplo, aí chega, você tem uma análise dos últimos 5.000 casos, dos últimos X meses, 5 meses, 6 meses, aonde mostra que a volumetria cirúrgica de sábado é essa. Você planeja um número de headcount para essa volumetria. Mas acontece, às vezes, alguma coisa que é saúde, marca urgência, marca não sei o que, marca e o centro cirúrgico bomba. E aí tudo, é falta de anestesista, não tem anestesista. Aí o hospital vem falar com você, fala, gente, calma, olha aqui, ó, com base na média histórica, né? A gente tem isso aqui, não é que a gente está sendo irresponsável. Com base na média histórica, a gente tem um headcount calculado para atender. Tanto é que o que aconteceu agora foi um outlier, foi uma coisa pontual. A gente precisa da parceria do hospital para isso também, porque não tem como você pagar a ociosidade, né? E o hospital até fala, mas vocês têm que ter uma forma estrutural de suprir anestesista, se necessário. Tá bom, então você quer pagar o sobreaviso? Porque o colega, a gente, se vai ficar em casa de sobreaviso, tem que ser pago. Então você tem que pagar o sobreaviso. Quanto sobreaviso você quer? Ah, não, mas aí pelos números não produz. Ué, mas quem vai pagar isso então? Exatamente, não produz. Você vai trabalhar de graça. Então, assim, hoje isso é uma sensação que você navegava, você estava à deriva. Agora, a sensação que eu tenho é que eu estou pelo menos com uma bússola. Eu ainda não consigo usar ele com a profundidade e com a quantidade de informação que tem que eu posso usar. E eu não consigo por causa de falta de tempo mesmo, por causa de falta ali de algumas limitações, que eu quero aplicar alguns filtros, fazer algumas coisas. Por isso que eu falei, eu sinto falta daquele botãozinho para pegar os dados crus. É, Mas eu acho que tem muito potencial para usar ainda para muito mais coisas. Então, assim, hoje é a maneira que a gente tem encarado isso. Foram vários exemplos aí, né, Falcão? Eu queria te perguntar assim, ó, quando que você acha que foi a hora que virou a chave da gestão para eles começarem a dizer assim, Falcão, confere aí para ver se o que foi um evento assim, foi um evento que eu disse, assim, foi um dia que você disse, cara, eu mostrei um dado que eles achavam que era uma coisa e era outra, ou foi a continuidade de você estar sempre ali mostrando, ó, cara, eu tenho uma informação aqui, eu tenho uma informação aqui. A sensação que eu tenho, Jorge, é a seguinte: o C-level, quando você pega lá o CEO, diretor executivo, eles são muito vendidos também, porque eles têm os dashboards todos. Só que o que eles entendem aquilo lá de pós-salteado é o DRE, é o dash financeiro. O dash financeiro você sabe até a vírgula.
Só que para processos, né, e para qualidade, eles são meio vendidos. São as pessoas que mostram para ele. Apesar dele ter o acesso, ele precisaria se debruçar, ficar vendo essas coisas, né? Por exemplo, o CEO do hospital não é médico, apesar dele entender muito, e ser um cara excepcional, mas eu acho que a sensação que eu tenho foi o desacoplamento dele do que ele percebia na prática e o que apresentava. Tanto é que uma coisa que ele virou depois que eu entrei com os dados, ele virou e falou assim: pessoal, não dorem a pílula. Não dorem a pílula. Porque se as pessoas estão. Eu estou tendo uma percepção, porque as pessoas ligam direto para mim. Toda vez que vocês vêm fazer uma apresentação, fala que está tudo bem, é ruim. Fala que está ruim mesmo, para a gente poder saber aonde que a gente tem que enfrentar. O que, que a gente tem que melhorar. Né? Fala que está ruim. Então, assim, não dorem. Eu acho que quando eu mostrei para para eles, no caso, eles perceberam, tá vendo? Aí, ó. A gente tem percebido isso na prática. Mas ele lá é uma gestão, esse hospital eles fazem uma gestão muito humana, não é uma gestão punitiva. A liderança é uma liderança excepcional. Então, eles souberam trabalhar isso politicamente também, para todos ali poderem, sabe, melhorar. Mas a partir do momento que você também começa a ter acesso aos dados, e é interessante que esse dado é nosso, é a gente que produz, está na nossa mão. A partir do momento que a gente começa a fazer isso, é, eles percebem, sabe? Eles falam, pô, o pessoal é parceiro, o pessoal quer melhorar, né? Hoje, o que que eu sinto falta? Se você me permitir, olhando para frente. Primeiro que hoje eu tenho uma gana aqui por completar as informações. Então, quando a gente começou, a gente só tinha intraoperatório, era 0 do pré, 0 do pós. Agora eu te falei, estou com o meu dash aqui aberto, eu vejo ele quase todo dia. Então, assim, nos últimos 30 dias, 934 anestesias realizadas, 925 do pré-anestésico. Opa, maravilha, estou quase 100%, 99%. Mas para eu conseguir fazer isso, me dá trabalho, porque eu tenho que mudar processo interno, o colega gosta de preencher no papel ali rapidinho e só dar aquela carimbada, né? Tem algumas travas de segurança que a gente precisa criar. Então, assim, dá trabalho. Agora, a minha próxima missão é o pós, porque eu também não tenho. Então, por exemplo, das 934 anestesias realizadas, eu tenho 13 de pós. Mas até por enquanto eu não enderecei esse problema ainda. Primeiro queria endereçar o pré, para agora endereçar o pós. Então hoje eu estou nessa meta, que eu preciso ter primeiro os dados. Depois que eu tiver os dados, eu faço meu data crunch aqui para poder ter essas informações, gerar as informações e a partir daí gerar os conhecimentos. Hoje o que que eu sinto falta? Eu faço uma gestão interna de pessoas com isso, que me ajuda, me dá insights, né? Não que a minha gestão seja diretamente aqui, mas isso me dá insights de trabalho. A parte de qualidade e a parte de processos do centro cirúrgico. Mas eu sinto falta, por exemplo, de intervenções que eu possa fazer e que isso vai gerar resultados financeiros. Então, por exemplo, eu sinto falta que se eu colocasse a minha realidade, os meus custos, né, o que eu tenho, por exemplo, então, quanto custa hoje uma monitorização de ICP espectral? Quanto custa hoje a minha ampola de lidocaína de 5 ml e a de 20 ml? Então, será que se eu conduzir uma rotina para os colegas, ao invés de vai injetar a lidocaína antes do propofol, ao invés de usar a ampola de 20, usar de 5 ml, ou vice-versa, dependendo do meu custo, faz diferença? Por exemplo, a gente acabou de fazer um projeto de desligar o óxido nitroso do hospital, né? Então, e o hospital, a gente fez um baita projeto, a gente fez um baita A3, muito legal, virou um case no hospital que eles querem levar para todo o corporativo. Eu tive acesso à questão de custos, porque era quanto o hospital gastava com óxido nitroso. Mas o hospital estava muito preocupado com a segurança assistencial. E eu falei para eles, eu abri o dash, falei, olha aqui, ó, atualmente a nossa equipe já não usa óxido nitroso. Mas eu gasto não sei quantos mil por mês. É vazamento que você está gastando. Isso é vazamento de rede.
né? Porque olha aqui, ó, eu não uso, tá aqui, fica tranquilo, vamos lá, vamos desligar esse negócio na segunda-feira. A gente fez o processo, o projeto, a gente treinou a equipe, falou com todo mundo, impacto assistencial zero, foi tudo liso, tá tudo ótimo. Já tem 2 meses que isso aconteceu, o hospital rindo à toa, porque simplesmente gastava não sei quantos mil, e agora não gasta mais, né? Então, eu sinto aqui falta para os próximos passos para eu pensar algumas coisas nesse sentido, para mostrar quanto, porque eu mostro o quanto que eu agrego valor em qualidade, mostro o quanto que eu agrego valor em processo. Agora, eu gostaria de mostrar quanto que eu agrego valor econômico, né? Então, isso seria interessante. Então, essas coisas todas que você está sentindo falta até o final do ano, se tudo correr bem, elas serão todas elas sanadas e você terá à disposição isso tudo para você conseguir fazer, cara. Entendeu? Isso, e tem um negócio que vocês estão fazendo, que eu sei que está no pipeline de vocês, que você até me pegou como uma cobaia e eu fiquei muito feliz, que é o negócio do preenchimento. E isso era uma das dores que eu tinha também, porque sabe o que acontece? Olha, desculpa, olha, eu falo muito que eu me empolgo do tema, e se ele deixar eu vou ficar 1 hora falando Mas você é o sozinho, eu juro que eu convidado, paro. não eu, né, cara? Não, eu juro que eu paro. Mas, por exemplo, hoje, qual é o processo de lá? O processo é a gente preenche o XEG, isso vira um PDF, sobe para a nuvem, vai para a pasta do GED dentro do TASI. Quando chega lá no faturamento, aí a gente tem uma auditoria interna no hospital para depois ter a auditoria do convênio. A auditoria interna do hospital, vira e mexe, ela já faz uma primeira triagem e volta. E aí fala assim, ó, na ficha de anestesia não tá a hack, a agulha da hack. Ah, a ficha de anestesia não tá que usou, sei lá, o Sugamadex, a dexmedetomidina. E para a gente é retrabalho, porque a gente precisa voltar, preencher. Hoje a gente meio que faz um levantamento de quem são os colegas top 5 que não estão preenchendo, né? Para dar um feedback direcionado para o colega. Mas a partir do momento que aquilo que você falou, que vocês estão fazendo, da gente ver índice de assertividade de preenchimento, pô, vai ser ótimo. Tem uma equipe com 100 colegas, né? A gente vai falar, pô, colegas, ó, aqui a gente precisa realmente, e talvez até mesmo bonificar, né? Quem tiver maior adesão ali ao preenchimento é bonificado, não sei. Então, para você ter uma ideia aqui, cara, no hospital que eu trabalho, que eu faço essa parte da qualidade, de 77 colegas, eu tinha 3 colegas que não preenchiam o checklist da cirurgia segura. Os outros caras, tudo 98, 97%, 100%, e aí aqueles 3 eram os que deixavam de preencher. E você vai lá, você faz o feedback especificamente pro colega, direcionado para ele, né, cara? Então, essa é uma Exato. isso é uma das coisas que você falou bem no início, né, cara? Eu não estava na Nestec quando se construiu a XREG, mas uma coisa que a gente sempre fala aqui é que você tem que cuidar do dado a partir do input inicial do dado. Então, eu costumo dizer que a Nestec ela tem três fases, né? A fase 1 era fazer um bom sistema para input de dado que o anestesista quisesse usar. Exato. Depois veio a fase de dados, que é a fase que a gente está encerrando agora, que é você conseguir pegar aquele monte de dado, organizar, tabular, padronizar, fazer definições e converter isso no Analytics. Então, o Analytics, esse que você usa hoje, ele é um processo, ele foi sendo construído no decorrer dos últimos 3 anos. E deu muito trabalho, assim, até você conseguir fazer todas Imagino. aquele trabalho de back office para a informação estar ali num dashboard que você consiga trabalhar ele, que você clica e ele já filtra a partir do que você clicou. Agora a nossa próxima fase é a fase de inteligência de dados. É onde a gente vai começar a juntar as coisas, acrescentar novas informações, porque o conceito que a gente tem buscado aqui usar, o que eles chamam, se você procurar na literatura, é o single source of truth, é a fonte única da verdade. Cara, você está pegando o dado direto do cara lá no point of care. Não tem o viés, não tem a transcrição, não tem a interpretação, não. É exatamente
o colega fez que você vai acabar transformando depois em tempos, em horários, em custo, em hora de ociosidade, em tempo de trabalho, em qualidade assistencial, operacional, financeiro, a partir do trabalho original. Então, você tira uma série de intermediários e de possíveis vieses, mas sobra o viés do preenchimento, né? A gente precisa que o colega preencha adequadamente, né? Então, a gente está construindo uma série de alternativas para que você consiga saber qual colega está preenchendo melhor, e a hora que a gente começa a construir esses padrões, é sempre olhando assim, primeiro você ajusta os padrões, que isso ajusta o comportamento, que isso gera uma automação, que gera uma predição, que pode conectar uma IA, isso tudo ele está nesse caminho que é o que a gente chama do caminho da inteligência de dados, que é a fase que a gente já está entrando agora, que é o que a gente está desenvolvendo hoje, que é o Analytics com IA, o Analytics com uma gestão financeira, onde você vai poder colocar o custo do halogenado, do material, do medicamento e o custo da hora de sala. Isso Isso é tudo legal. envolve o custo da tua anestesia, envolve tudo isso, o custo daquele procedimento, né? Que é isso que você colocou ali, né? A gente usa aqui metade do tempo. São de 12 horas, 6 horas é ociosidade. Isso não é muito diferente. Os nossos dados mostram que a média é mais ou menos Eu isso. vi no, eu vi no observatório, eu Exato. até falei para eles. O que eu sinto aqui falta, Jorge, é da gente conseguir filtrar um pouco melhor esses dados. Então, filtrar, porque esse dado de tempo de sala cirúrgica, né, na parte de gestão, ele ainda, até onde eu lembro, ele não me permite fazer filtro, por exemplo, para ver, ah, seja salas específicas, seja períodos específicos, né. Então, mas é o que você falou, cara, tudo é uma evolução e outra coisa, eu tenho certeza que é o trabalho que dá para fazer esse negócio aqui, a gente olha um dashboard bonitinho, né, colorido, tal, e que já tem o filtro de dados, a gente acha que é chegar ali e mudar um botão, né, e não é. Então, Não, porque às vezes eh eu tenho que ajustar desde assim, na hora que o cara imputa aquele dado, eu tenho que modificar o banco. Aí, cara, a gente tem hoje 5 milhões de anestesias. Então, para eu criar um espaço novo no banco, eu tenho que replicar para esses 5 milhões de anestesias, para ter a existência daquilo, como que eu vou transformar. Mas a gente está com coisas bem, bem legais aí trabalhando nisso, cara. E o conceito que a gente está procurando é que, assim, em vez de ficar construindo novos dashes, nós vamos construir dashes com IAs para ser o seu dash, é o seu dash uhum, personalizado, onde você legal. vai poder ter a opção de fazer análise que te interessa para você, para a tua realidade, para a tua instituição, porque no fim a gente trabalha com 3 verticais de dados, né? É o dado assistencial, que é o antibiótico, é o hemoderivado, é a glicemia, é preenchimento dos itens de qualidade, né? Tem um outro pilar que é o operacional, que é o atraso, o turnover, ociosidade, tempo de sala, hora de plantão, que são fundamentais que a gente precisa gerenciar, e o outro é a vertical financeira, né? Que agora a gente está colocando esse gerenciador de custos para você poder ter o custo de todas as partes da tua, Isso da é tua legal. anestesia. E isso é legal, porque exato, porque você consegue calcular e você consegue ver quanto que está custando a minha anestesia, se um processo que você mude, né, quanto que você está migrando do ponto A para o ponto B, né, isso é legal, isso é legal. E como nós temos você escolhe o tempo de análise, né? Você vai dizer, cara, instituímos um protocolo agora a partir de novembro. Cara, você pega os Exato. últimos 6 meses antes e depois pega os próximos meses depois. E outro conceito que é fundamental, assim, cara, é que a gente não está fazendo amostragem, né? Porque eu sempre falo que fazer amostragem é ter uma amostra de como é fazer uma boa gestão.
né? Você está fazendo um pouquinho. É verdade. Infelizmente, na imensa maioria das vezes, é impossível você trabalhar com a massa de dados completa. É por Uhum. isso que se faz a amostragem, não é porque é mais legal, porque é melhor, não. É só porque é impossível trabalhar com tudo. Exato. E o que a gente coloca é o real world evidence, né? É a evidência da vida real, que da tua instituição, do teu hospital. Isso traz uma camada de convicção no que você está falando, porque bem você falou, cara, eu estou olhando aqui as últimas 10 mil anestesias e aconteceu isso, né? Essa, Exato. Exato. essa massa de dados, como assim, a gente publicou o observatório com praticamente 1 milhão de anestesias. Cara, é realmente É um volume considerável, é é muita um coisa. volume muito grande, né? Então a gente consegue ter um outro momento da conversa sobre dados, né? Porque realmente, sim, cara, os Exato. dados do prontuário eletrônico a gente não tem acesso. É muito Não difícil tem. ter E outra acesso. coisa, e a TI do hospital, eles têm sempre uma lista de demandas. E a diretoria sempre tem uma demanda de última hora, que sempre, ou emergencial, sempre tem uma demanda de urgência, porque precisa de algum dado, e você sempre vai para trás, vai para trás, vai para trás. Você Então, nunca está na prioridade. você nunca é prioridade. Você nunca é prioridade. Num dos hospitais que eu trabalho aqui, não tem a Nestec, eles têm um TASI e eles têm um BI. Eles contrataram um BI, então tem no BI no hospital. Só que a gente não tem acesso, assim, o gestor pediu, então tem no BI, tem a parte financeira, a parte operacional, mas tem dado clínico no BI, né? Não, até porque assim, o dado clínico relevante da anestesia, da cirurgia, da UTI, cada um ia ter que construir o seu. Não tem. Então, assim, eu fui atrás do pessoal do BI, eu sei mais ou menos como fazer uma construção de uma consulta de BI, e aí eu fui lá pedir para eles, ó, eu quero assim, 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 depois de um tempo eu consegui fazer, mas só porque eu sabia já praticamente o que eles tinham que escrever no código, porque senão a gente não consegue, cara. Aí eu estou tentando fazer a mesma coisa num outro hospital, não consigo. É o mesmo sistema, eu não consigo Aham, acesso à informação, informações meio básicas, assim, não, nada muito avançado. Então isso sim. acaba nos travando um pouco essa evolução a partir de dados, porque assim, né, Falcão, todo mundo diz que quer ser data-driven, né? Não vai ver nenhum PowerPoint ou discurso dizendo, não, aqui nós fizemos questão de não A fazer gente vai no feeling. gestão baseada em dados. Não, ninguém vai falar isso. É. Só que a gente percebe muito pouco investimento não quero que fique assim só como dinheiros, né? Não, é investimento do Investimento é tempo tempo, mesmo, é investimento energia, cognitivo. é Investimento. equipe, É. é, E às vezes, novamente, aquilo que eu estava te falando, desculpa interrompê-lo, mas a gente estava conversando antes aqui no backstage. É, a gente tem que saber que hoje as coisas funcionam. Nosso serviço já funciona. Às vezes, para que você vai arrumar sarna para se coçar? Porque às vezes, quando você vai olhar o dado, você vai ter que também mudar seu processo. Você vai ter que também mudar as coisas, né? Você vai começar a enxergar coisas que você vai ser obrigado a trabalhar com melhorias. Então, às vezes, é uma própria resistência. E, novamente, é uma jornada, né? É um dado que vira uma informação, que vai virar um conhecimento e que tem que virar uma tomada de decisão. Só ter um número lá na tabela não faz. Só pegar aquele número e colocar no gráfico não faz. Só pegar aquele número que virou um gráfico que você sabe a interpretação não vai. Você tem que ter uma tomada de ação no final, né? Qual vai ser o processo de melhoria ou de mudança que você vai promover? o final é a tomada de decisão. Sabe, quando faço as minhas aulas sobre dados e coisa, eu gosto muito da metáfora aquela que o dado é o novo petróleo, mas você tem que olhar assim, o petróleo é matéria-prima, o dado é a matéria-prima. Você tem que extrair, refinar, distribuir
colocar lá no posto de combustível para que o líder da área chegue com o seu carro e do lado da bomba certa. Né? Porque se você tem um carro a gasolina e você colocar diesel, não vai dar certo. Então, se eu chegar para alguém que é o gestor financeiro e eu chegar lá falando para ele, cara, eu tenho dados aqui sensacionais da antibiótico profilaxia, não serve para nada. Você está levando Exato. uma informação extremamente relevante, corretíssima, com dados de últimas 10 mil anestesias, para a pessoa que não vai fazer absolutamente nada com isso. E a gente não pode esquecer que a gente está dentro de uma empresa super complexa que é o hospital. Nós somos médicos, ou seja, é uma ciência que não é exata. Nós somos anestesiologistas que lidamos com fisiologia e farmacologia e com uma diversidade fisiológica e farmacológica enorme. Então, não é 3 microgramas de fentanil só. Você vai lá, faz, mas vamos fazer mais um mlzinho aqui, vamos fazer mais isso aqui. Cara, muito no feeling. Só que você pega o gestor do hospital, é um administrador, que ele vê uma planilha, ele vê gráfico, ele vê números, né? Ele quer uma interpretação daquilo. Então, a gente precisa nos moldarmos ou a gente precisa estar aliado a quem saiba fazer. A gente não precisa saber fazer, mas às vezes a gente vai precisar de um gestor do nosso lado, um administrador aí na nossa empresa, na nossa cooperativa, o que for, né? Para que possa fazer esse trabalho. Perfeito. Falcão, a gente já está aqui indo mais para o final. Se deixar, a gente fica horas aqui Pô, conversando, se né? deixar, passa o dia inteiro a gente conversando. No caso agora, você tem o Analytics à tua disposição, né? Mas se você fosse dizer assim, para uma pessoa, para um colega que ele não tem acesso ao Analytics, que ele tenha que escolher 2 a 3, 5 dados que assim, ó, cara, você não vai conseguir gerenciar bem a tua equipe nessa relação com a instituição se você não tiver mapeado essas informações. O que na tua opinião seria essas que assim, ó, cara, se você não tem, põe a tua Tá, energia em conseguir isso. legal. É aquele colega que ou ele faz no papel ou ele faz no MV, no Tazim, mas não tem visibilidade, né? Isso. Ou se ele tem o AXEG, ele não tem acesso ao Analytics, né? Eu diria, a minha sugestão para o colega seria o seguinte: primeiro, qual é o seu objetivo? O seu objetivo hoje, qual é a sua dor? Porque você tem que começar no primeiro degrau, tá? Então, você quer informações de qualidade, porque o seu hospital está passando por uma acreditação, seja a ONA 1, 2, 3, quem Management Commission, o que for. Você está passando por uma questão que você precisa conversar com o gestor hospitalar para poder melhorar eficiência do centro cirúrgico, porque estão falando que toda hora a culpa é do anestesista, né? Ou você está precisando negociar com o gestor do hospital, ou você está precisando, você está com uma dor interna sua, de gestão, porque de escala de trabalho, às vezes falta colega, você precisa otimizar recursos. Primeiro, qual é a sua dor? Porque se a sua dor for assistencial qualidade, quais são quais os dados iniciais? Pegue os protocolos gerenciados, que a sua instituição está querendo se credenciar, e monitoriza eles. Então, tempo de antibiótico no horário da incisão, né? Consumo de opioide, usos de aquecimento, manta térmica, uso de monitorização de nível de consciência. Então, assim, pega quais são os indicadores gerenciáveis, né? E começa a mensurar isso. Se o seu problema é eficiência operacional, se a sua questão é, pô, sou parceiro do hospital, quero mostrar para o hospital que tem oportunidade aqui de melhorar, começa tirando um retrato da sua instituição, que é o que a gente fala do usual care. Pega uma média histórica e vê lá qual que é a taxa de pontualidade que você tem em cirurgias do primeiro horário. Cara, tem que ser cirurgias do primeiro horário, porque cirurgia do primeiro horário não é para atrasar. Tá lá marcada às 7, por que vai começar às 8? Então, assim, as cirurgias depois, durante o dia, pode atrasar, porque a cirurgia complicou, alguma coisa. Mas do primeiro horário, qual a sua taxa de pontualidade? Quantas salas estão começando? Qual é o seu mapa de calor da sua utilização das suas salas? Qual é o seu tempo de turnover de sala? Né? Então, pega informações gerenciais para mostrar a dinâmica da gestão do centro cirúrgico. Porque às vezes vai falar, sim, o problema é anestesia, mas o problema é anestesia porque, cara, minha taxa de pontualidade é 60%. Então, eu tinha o anestesista que ia fazer aquele segundo caso depois,
ele não vai fazer porque atrasou aquela primeira. Então, assim, como que eu vou gerenciar esse caos, né? Agora, se o seu problema é interno seu, ou de gestão de colegas, de pessoas, pô, o mapa de calor que tem lá, né? Aonde estão mais concentradas as cirurgias? Em que horários estão mais concentradas? Isso, geralmente, quem está no campo de batalha ali todo dia sente, né? Sabe, pô, quarta-feira bomba, quarta-feira de manhã, bomba de cirurgia, sexta-feira à tarde é tranquilo. A gente tem esse feeling, mas a gente começa a metrificar. Porque, às vezes, se você tem uma escala com 15 anestesistas todo dia, mas quarta-feira está sempre corrido, sexta-feira está todo mundo saindo cedo, que está sempre tranquilo. Será que você precisa de 15 todo dia ou você precisa de 18 na quarta e 13 na sexta? Entendeu? E através desse, pô, né? A gente começa a ter número para poder trabalhar e tentar aumentar a nossa taxa de assertividade. Acertar a mosca todo dia, não vai acertar a mosca, né? Porque é medicina, é impreciso, tem os seus outliers que pode acontecer, mas pode ter certeza que a gente começa a aumentar a nossa taxa de assertividade. Então, primeiro, saiba o seu objetivo, o que você quer, e tem que começar do primeiro degrau. Não adianta, poxa, legal, quero tudo, eu quero ver tudo, quero ver tudo. A É gente vai se impossível. confundir, Não, não consegue. Trabalhar é, com dados é complexo, então. tem uma frase que eu gosto muito, que é que você nunca vai ser excelente antes de ser constante. Que eu vejo muita iniciativa, não, porque nós vamos ter que medir isso aqui, porque deu algum problema e aí o cara resolve medir. Não, você tem que definir o teu objetivo e aí você comunica a todo mundo, diz como é que vai ser, define direitinho e aí você vai, mede, mostra o resultado, mede, mostra o resultado. Aí você vai criando a cultura, isso é uma coisa importante, a cultura de você medir e comunicar o resultado. E os primeiros 3, 4 indicadores vai ser o mais difícil. Depois que você conseguir, de uma maneira constante, instituir isso, o resto ele começa a fluir com mais naturalidade. Você não vai conseguir colocar mais do que 5 indicadores em 6 meses. 5 já é É, bastante. O dia assim, começa com 2, 3, fixa 6 meses, ó, e eu vou medir de maneira constante esses 2 a 3 indicadores nesses 6 meses. E realmente execute isso. Aí o é, negócio vai começar a é, fluir. a gente, como latino-americano, né, brasileiro, a gente é muito reativo, né? E não proativo. Então, geralmente a gente vai medir algo que deu um problema, o que veio É, top-down. E eu gosto muito de falar que a gente é muito bom de feedback, né? A gente quer pegar, fazer um feedback, e tal. A gente tem que começar a fazer feed forward. A gente tem que olhar para frente, né? A gente tem que, não é feedback já aconteceu. Agora é feed forward. Vamos pegar os dados, vamos ver as oportunidades e mirar para frente. Mas é isso. E a gente só consegue fazer isso com dados. E como anestesiologistas, isso para a gente é natural, porque ninguém anestesia que um paciente sem estar monitorizado. exato. Ninguém sabe o que fazer se a gente não tem monitorização. Então, a gente trabalha com dados. A gente trabalha o dia inteiro, tá ali no nosso cockpit avião trabalhando com dados o dia inteiro, né? Para saber a melhor intervenção para fazer para o nosso paciente. Quando é a nossa empresa, tem que ter os dados para saber a melhor intervenção para fazer para a empresa. Perfeito. Então, como eu vou deixar minha mensagem final, daí vou pedir para você deixar uma última mensagem final também. Bom, o que eu queria dizer é assim, ó, a nossa temporada começa falando sobre conexões que geram valor para anestesia e você se conectar com as outras lideranças e com a gestão da instituição vai ter que ser através de dados. Senão você vai ter que construir um relacionamento que vai ser pouco duradouro ou que você vai ter muita dificuldade. Vai embasado de dados, vai lá mostrar realmente o valor do que você está fazendo, não baseado na tua opinião, mas em dados realmente se mostrando de maneira proativa. Ó, a gente tem aqui informações e a gente quer construir junto com a instituição um relacionamento que seja bom para todo mundo e você vai ter que mostrar os números disso para você conseguir manter esse discurso e inevitavelmente isso vai ser através de dados. Falcão, por favor, deixa aí uma mensagem final para os nossos ouvintes e se quiser deixar algum contato, como que o pessoal pode conversar com você ou entrar em contato, qual seria o melhor canal?
Bom, Jorge, antes de mais nada, super obrigado pelo convite. Uma felicidade para estar aqui. E parafraseando Edward Deming, né? Em Deus nós acreditamos, todos os outros devem trazer dados. A mensagem é essa: a gente precisa, se a gente quer saber como melhorar, a gente precisa enxergar, ter os dados. E eu vou estar super à disposição, quem quiser bater um papo, quem quiser conversar, fazer um benchmark com a gente, ver como é que a gente faz. Pode me achar pelo e-mail. O e-mail da nossa empresa de anestesia, meu e-mail é falcão@anextesia, com x, né, .com.br. Meu e-mail universitário é falcão@unifesp.br. Então, eu estou à disposição para poder conversar, trocar figurinhas, ouvir os colegas do que eles têm feito e a gente dividir também o que a gente tem feito aqui. E obrigado mais uma vez por essa parceria com a Nestec. Toda vez que vocês precisarem de cobaias aí para fazerem testes de lançamentos da versão beta, continuem lembrando de mim, que eu vou ficar super animado em fazer. Com certeza vamos lembrar. Daqui a pouco eu já vou te mandar mais alguma coisa. Bom, Ótimo, ótimo. Falcão, muito obrigado pelo seu tempo, por contribuir, contar aqui o que vocês estão fazendo. E eu queria agradecer também os ouvintes que ficaram até o final, né, no nosso podcast de abertura aqui da 8ª temporada. Não se esqueçam de escutar os outros podcasts das outras 7 temporadas. Tem muita informação relevante, muita informação importante, que a anestesia não pode ser só ficar fazendo propofol, fentanil e rocurônio numa sala escura e gelada. A gente precisa sair de lá e mostrar o nosso valor através dos dados. Muito obrigado e até o próximo podcast.